Olá, eu sou a Lívia e eu vou explicar um pouco sobre os tipos de discurso, que é um conteúdo de língua portuguesa. Então, para começar a falar sobre os tipos de discurso existente, é necessário entender primeiro o que é o discurso. Então, o discurso, ele é como o narrador apresenta a fala dos personagens. Pode ser direta, indireta ou indireta livre, como a gente vai ver. O discurso direto, então, o narrador, ele dá voz ao personagem. E no início da fala do personagem é marcado com travessão ou aspas, e ele também reproduz exatamente o que o personagem está dizendo. Então, essa questão é de fato o personagem falando. Por exemplo, quando tem nos livros e o personagem começa a falar, você sempre vai perceber que a fala dele vai ser marcada ou com aspas ou com travessão. Eu coloquei alguns exemplos para ter maior ciência sobre isso. Esses dias minha mãe disse, vá trabalhar. Esses dias minha mãe disse dois pontinhos, mostrando que vai começar a apresentar a fala do personagem e as aspas, que é de fato a fala do personagem, que ele está ali dizendo exatamente o que o personagem disse. Vá trabalhar. É exatamente o que o personagem disse. Não é o narrador que está dizendo para ele, é de fato o personagem, é isso que o personagem está falando. O segundo exemplo. No carro, depois da festa, o Marinho comentou, dois pontos, travessão, bonito discurso do Amaro. Então, quando o personagem for começar a falar e for no discurso direto, sempre tem que lembrar que ou vai ser marcado por aspas ou por travessão. Se não tiver, não vai ser discurso direto, vai ser discurso indireto ou discurso indireto e livre. O terceiro exemplo e último abre aspas, vocês estão julgando essa moça sem saber da história toda, fecha aspas, disse Antônio. Então o Antônio disse tudo isso palavra por palavra, não o narrador que está ali representando o que o Antônio está querendo falar. Agora, o discurso indireto, ele é o narrador reproduzindo a fala do personagem. Então ele vai falar com suas próprias palavras o que o personagem está dizendo. E a narração, portanto, vai ser sempre em terceira pessoa. Ele disse, ele falou, ele fez. O primeiro exemplo. O desconhecido perguntou que horas eram. O desconhecido, se ele fosse um personagem, aí ele ia perguntar dois pontos, aí poderia ser aspas ou travessão. Que horas são? Então, só que no discurso indireto não vai ser assim. O narrador que vai falar pelo desconhecido, o narrador que vai falar pelo personagem, e ele vai falar com suas próprias palavras. Se o desconhecido perguntou que horas são, o narrador está perguntando que horas eram. O segundo exemplo. Foi então que ele disse que estava cansado de tanta confusão. Foi então que ele disse que estava cansado de tanta confusão, é o narrador dizendo. A questão que ele estava cansado de tanta confusão é o personagem que estava cansado. Só que é o narrador que está dizendo que ele estava cansado. E o último exemplo, todos os dias minha mãe dizia que ficasse atenta e não fizesse bagunça na aula. Então, a mãe da personagem dizia que ela ficasse atenta. O que está sendo escrito aqui é o narrador dizendo isso, é o narrador dizendo pela personagem. Então, o discurso indireto e livre, ele vai juntar os dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto. E vai ser meio difícil de delimitar ali o final do discurso, porque não vai ter nada que demonstre que a fala do narrador acabou, que a fala do personagem começou, não vai ter nada. Então não vai ter travessão, não vai ter aspas, não vai ter. Por isso que fica mais complicado de delimitar, né? E os dois discursos, eles vão estar inseridos, e a fala do personagem sempre vai ser em primeira pessoa e a do narrador vai ser sempre em terceira pessoa, no discurso indireto e livre. Então, do personagem sempre vai ser eu fiz, eu disse, eu falei. A do narrador vai ser sempre ele disse, ele fez, ele falou. E o narrador, ele também é onisciente e sabe falar dos sentimentos, emoções e pensamentos do personagem. Olha que interessante isso. O narrador, ele vai estar meio que dentro ali da cabeça do personagem. Ele vai saber os pensamentos do personagem, ele vai saber o que o personagem sente. Então, por exemplo, se o personagem estiver com medo, o narrador vai falar: ele estava assustado.
não é uma coisa que o personagem iria falar no discurso direto, mas é uma coisa que o narrador já sabe porque ele é onisciente. O primeiro exemplo, ele não queria sair de casa, não vou em hipótese alguma sair de casa. Então, não vou em hipótese alguma sair de casa, não está marcado por aspas, não está marcado por travessão, mas tá claro ali que é a fala do personagem. E antes da fala do personagem tem a fala do narrador. Isso é o discurso indireto e livre, mistura os dois tipos de discurso. O segundo, então Paula corria o mais rápido que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha de acontecer. O logo a mim, isso tinha de acontecer é a Paula que está falando. Antes disso, é o narrador que está falando. Então, simplesmente termina a parte do narrador e começa a parte do personagem. Por isso que é difícil de delimitar onde acaba um dos dois, onde acaba o narrador, onde acaba o personagem e onde começa um dos dois. E último exemplo. Depois, Frederico colhia alguns alimentos e limpava o campo. Com este calor, acho que vou ficar sem fazer nada, deitado na rede. Então, o último parágrafo, o último período, ele é de fato algo que o personagem disse, Frederico disse, e antes disso é o que o narrador disse, mas às vezes pode complicar um pouco. Por isso é importante saber diferenciar o discurso indireto e livre. E agora eu vou falar sobre uma coisa muito importante que cai em vários vestibulares, que é a transposição de discurso, tá? Então, às vezes a questão ela vai estar em discurso direto ou em discurso indireto, e aí vai estar pedindo para você colocar para outro discurso, né? Se ela estiver em direto, vai estar pedindo para colocar em direto e vice-versa. Então, aqui o exemplo. Maria disse, devo ir para a escola. O travessão para representar, os dois pontos para representar. Se pedir para transpor isso, para transcrever isso no discurso indireto, vai ser Maria disse que devia ir para a escola. Então, como a gente viu antes, o narrador que está falando pela Maria. Isso, o narrador que está falando pela Maria. Então, o outro exemplo, ela é casada? Perguntou Ana, com os travessões. No discurso indireto, Ana perguntou se ela era casada. Então não tá transcrevendo exatamente o que o personagem disse, tá transpondo para o discurso indireto. Importante lembrar que nos vestibulares, às vezes vai pedir, como a gente vai ver nas questões que vão se seguir, vai pedir para você transpor do discurso direto para o indireto. E você tem que lembrar dessas questões. Se você lê bastante, você já vai estar com isso assim de cor, saber isso de cor. Por isso que é importante ler. Mas você também pode decorar, né? Então, amanhã, se tiver o amanhã no discurso direto, no discurso indireto ele vai virar no dia seguinte. Se no discurso direto ele tiver ontem, para o discurso indireto ele vai virar no dia anterior. Se no discurso direto estiver hoje, no discurso indireto ele vai virar naquele dia. Se no discurso direto estiver no final do ano, no discurso indireto vai virar no final daquele ano e assim se segue. É importante lembrar dessa tabelinha, porque se pedir para escrever, transcrever, né, no caso, para o discurso indireto, se você colocar amanhã, não vai dar certo. Eles vão marcar como errado, tem que colocar no dia seguinte. Quem lê vai ficar bem familiarizado com isso. Agora, uma pergunta. Daissan. Impossível dar cabo daquela praga. E tirou os olhos pela campina. Achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada da sinha Vitória. Novamente nos descampos, transportando o baú de folha. E está sendo escrito em aspas. Então, o narrador deste texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado... Gente, qual o discurso que tem os dois? O discurso direto e o discurso indireto. E que você não delimita muito bem onde um acaba, onde o outro começa. É claro que é o discurso indireto e livre. Então, a resposta certa é a alternativa A.
O discurso indireto e livre é um tipo de discurso misto em que se associam as características do discurso indireto e do direto. Outra pergunta. No texto de um romance aparece o seguinte fragmento. Chamou André e lhe disse, abre aspas, amanhã irei encontrar-te, fecha aspas. Se modificarmos a frase acima em discurso direto para discurso indireto, a forma adequada seria, então, tem que modificar essa frase, que está escrita em aspas, para o discurso indireto. Então, você tem que pegar lá naquela tabelinha. O amanhã, como que é o amanhã naquela tabelinha? No dia seguinte. Então, tem que ser no dia seguinte. Chamou, a primeira opção? Chamou André e lhe disse que amanhã irá encontrá-lo? Não, porque o amanhã não está na forma de o dia seguinte, não está na forma do discurso indireto. A questão B, chamou André e lhe disse que ia encontrá-lo no dia seguinte. Não, também não é. E a questão C, chamou André e lhe disse que no dia seguinte iria encontrá-lo. Por que não é a questão B? Porque tá da mesma forma. Não tá da mesma forma, né? Da mesma forma no caso. O encontrá-lo, ele antecede o dia seguinte, na questão B. E na frase, ele não antecede. Por isso que a questão C que tá certa. Chama André e lhe disse que no dia seguinte iria encontrá-lo. Tá, é a questão C. Os outros não fazem sentido. Tá, a D não faz sentido por causa da parte do encontrá-lo-ia. Não faz sentido. E a E pelo mesmo motivo. Outra pergunta. Que essa eu vou deixar como tarefa para vocês. Então, tentem fazer aí nessa casa, pesquisar também mais sobre outras questões, sobre discurso direto, indireto, indireto livre e também sobre transposição de discurso, porque cai muito em vestibular e é uma coisa muito fácil de aprender. Lembrando também que é muito importante, novamente, leiam livros, tá bom? Porque quando vocês leem livros, tudo melhora. Vocês conseguem entender qualquer tipo de discurso, interpretação de texto, fica tudo mais claro, tá bom? E também é um hobby muito interessante ler livros, tá? É isso, eu vou ficar por aqui e obrigada por assistir.